tarde! Estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita e Você Claro. Seja sempre muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda, que a semana tá muito especial. Vocês não perdem por esperar, que hoje tá um super programa daquele que vocês adoram, redondinho, né? Pra vocês fazerem perguntas, participarem, que pra gente é sempre maravilhoso. E aproveito pra contar também que a gente tá no mês de junho e cada mês, né? A medicina, enfim, essa especialidade se unem para colocar ali alguns alertas. E esse mês de junho vem com um tema muito importante que até há bem pouco tempo atrás não tinha um diagnóstico tão preciso. Então convidamos mais uma vez ela que é endocrinologista, a doutora Ana Priscila Soglia. Bem-vinda! Muito feliz de você estar aqui com a gente mais uma vez. E é isso, né, doutora? Além dessa saúde, né, obesidade, saúde da mulher, a gente vai falar de uma parte vascular extremamente importante e discutir a diferença de lipedema e de linfedema, certo? Lipedema, linfedema, trombose, insuficiência venosa, que são as varizes. E falando do mês, realmente, Carol, o lipedema ele é importantíssimo, porque em 10 a 11% das mulheres ele acontece, mas a gente deixa de fazer o diagnóstico em 75% das mulheres. Ou seja, a gente não fornece o tratamento adequado e a mulher nem sabe o que está acontecendo com o corpo dela. A gente vai falar muito sobre isso hoje. E doutora, é mais recente, então, esse tipo de informação do diagnóstico preciso de lipedema, né? Por isso, muitas mulheres, durante anos ali, buscavam e até chegavam no linfedema, tratavam de outra forma, mas, na verdade, o lipedema tem um tratamento específico. Exatamente. Muitas achavam que era obesidade, né? Acúmulo de gordura, mas a gente pode ter a obesidade junto com o lipedema, sim, e aí também muito por causa, né, que causa essa confusão, mas a gente entender o lipedema em separado, porque eu vou precisar de propostas específicas para essa mulher ser acolhida. E é o que a gente vai contar daqui a pouquinho, então mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV, entendendo as diferenças, a alimentação está relacionada, parte hormonal está relacionada. Sim. E doutora Ana Priscila Soglia, daqui a pouquinho conta tudo pra gente. Bem-vinda, viu? Sempre um prazer tê-la aqui. Carol. E eu acho que você vai ficar com água na boca da nossa receita. Dá uma olhada o que a gente vai aprontar daqui a pouquinho. Esta minha amiga maravilhosa hoje vem com uma torta de ricota recheada, com carne seca e banana da terra. Vai judiar, Wanda Hering, bem-vinda. Obrigada, meu amor. Que bonita essa torta. E prática, porque é uma torta de liquidificador. Você tá brincando? Não. E olha o recheio, é que eu já queria abrir, mostrar, deixar todo mundo com água na boca, mas não. Vamos preservar essa mesa linda da Fuse, que ainda veio com banana da terra aqui pra enfeitar, porque banana da terra, ela dá um toque, né? Dá sim, um agridoce. E agora, assim, nessas épocas de festa junina, super combina, né? Também acho. Agora, assim, conta, é low carb? É low carb. É low carb, uma sim. massa bem low carb. Não tem zero farinha. E se você faz uma low carb muito restrita, é só retirar a banana. Tá. Mas eu costumo dizer que se a banana for o pior alimento que tu tá comendo, tamo bem, né? Não é verdade? Tem alguma coisa está errada. Às vezes as pessoas, é verdade, no consumo de frutas ali, acham que é a fruta que pode estar atrapalhando a dieta. Puxa vida, será? Tem tantos nutrientes. E eu acho que a quantidade que você vai colocar aqui é super equilibrada. Um convite hoje, você não pode perder a nossa culinária com a queridíssima Wanda Hering. Um beijo, até daqui a pouco, viu? Olha... Ontem a gente teve episódio inédito do nosso VB Transformando Vidas. Vocês viram o treino da Patrícia, foi super legal. O Stank realmente é referência na área, né? Vocês viram? Ele vai motivando, ele vai falando o tempo todo, vai tirando o melhor dela. E eu acho que isso, para quem tá em casa, também é bacana, porque você liga ali, assiste de novo no YouTube e vai na mesma intensidade, na mesma motivação e empolgação da Patrícia. Hoje, ela mandou o diário. Vamos ver no dia seguinte o que aconteceu. Olha lá. Bom dia, como estamos hoje? Felizes, me pesei agora, mas não vou contar. Eu tô com um pouquinho de asma, então hoje o fôlego tá um pouquinho difícil. Tenho 4 provas pra fazer na faculdade e também depois das provas eu vou ver se eu vou pra academia pra fazer um pouquinho de aeróbio pra não ficar parada. Então hoje é dia de melhorar da asma, fazer 4 provas e tentar ir pra academia, senão o estanque pegando no meu pé, ó. Bom, gente, um ótimo dia pra vocês. Boa tarde, Carol. Boa tarde, turma do Você Bonita. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a asma brônquica. A asma ela é uma combinação de fatores hereditários genéticos
com alguns fatores do ambiente que são irritativos para a via aérea respiratória, como os pólens, alérgenos, alguns alimentos, medicamentos. A combinação desses dois fatores vai desencadear um processo inflamatório na via aérea que vai causar um aumento na produção do muco, juntamente com uma redução do calibre da via aérea, levando a sintomas como chiado no peito, tosse, espirro, lacrimejamento, dores, ardências ao respirar, causando uma repercussão na tua rotina e evitando muitas vezes que você faça atividade física, que é um pilar muito importante na mudança do estilo de vida. A atividade física de forma regular num paciente bem estabilizado, bem compensado, vai ajudar a médio e longo prazo a reduzir e controlar as crises de asma. Portanto, se você apresenta chiado no peito ou algum desses sintomas que a gente mencionou, busque um médico para receber as orientações adequadas, o diagnóstico correto e fazer todo o procedimento de prevenção para que não haja repercussão da tua rotina e não comprometa o pilar do exercício físico. É isso, pessoal. Um grande beijo para todos vocês e vamos lá! Parabéns, Patrícia, por todo o esforço que tem feito na direção da mudança do estilo de vida. Até a próxima! Tá aí, um beijo, obrigada, doutor Bruno, contando aí a respeito, né, deste momento. Muita gente que tem asma e que fica mais sensível com doenças respiratórias nessa época do ano, a gente sabe que é mais difícil. Mas eu tenho certeza que com essas mudanças nutricionais também na vida da Patrícia, de quem está acompanhando e já aproveitando também para colocar em prática tudo isso, né, enquanto a Patrícia aqui no ar, vocês aí de casa, tudo isso tem um impacto também e o sistema imunológico acaba ficando mais fortalecido. Então eu acho que a asma dela nos próximos invernos, se ela conseguir manter, né, hábitos saudáveis, vai mudar. Paty, um beijo pra você. É o melhor pra você, pode ter certeza. Agora, quem tá aqui, que vem sempre com dicas imperdíveis, é ela, nossa querida hairstylist Marcela Dias. Bem-vinda! Obrigada, cara. Tá toda no cabelão, adoro! Hoje eu tô. Tá E linda. E hoje eu hidratei meu cabelo já com uma das receitinhas que eu vou te mostrar hoje aqui. São receitas práticas, tudo natural, tudo que a gente tem em casa gastando bem pouco. E é para uma hidratação noturna, então todas elas é para cumprir esse protocolo à noite. Exatamente. Por que hidratação noturna? Porque hidratação noturna, você fica cerca de 6 a 8 horas com tratamento dentro do seu fio. Então ele acaba absorvendo muito mais. E eu trouxe hoje receitinhas muito práticas e muito fáceis de poder fazer em casa. Tá certo? Vamos começar com a primeira então? Vamos sim. Vamos lá. Essa época do ano a gente estava comentando das questões respiratórias, né, Má, que são complicadas. Aí da pele, eu mesma estava assim, aqui estava já, ainda está um pouquinho, tipo, hidratar bastante, senão a pele também acaba descamando. O cabelo é a mesma Ele sofre coisa. igual. Principalmente, cá, porque nessa época do ano, uma das coisas que a gente faz muito é tomar banhos quentes. E banho quente para o cabelo não é nada saudável, né? Porque acaba ressecando a fibra capilar. E aí o que acontece? Toma um banho quente, o que você vai fazer? Vai secar o fio do cabelo. E aí, piorou. Seca mais ainda. Entendi. Então o cabelo tende a ficar com a raiz mais oleosa, porque a gente acaba lavando menos vezes. E ainda quando a gente lava, a gente ainda processa o cabelo dessa forma, o que não é nada saudável. Mas aí eu trouxe umas receitinhas capilares noturnas que vai salvar a sua vida e vai deixar o seu cabelo com brilho, com movimento e sem as pontas ressecadas que a gente odeia. Nessa época do ano, principalmente. Vamos para a primeira, então, vamos colocar na tela o que a gente vai usar, as quantidades. Olha só que legal. A Má sempre traz coisas inusitadas, diferentes, por isso que a gente gosta. Na tela, então, a primeira é... A diretora vai me cantar aqui, que eu ainda não estou ouvindo. Ah, a primeira já é essa, hidratação com óleo de rícino. Muita gente pergunta a respeito do óleo de rícino. Então, a gente vai usar uma colher de óleo de rícino e uma máscara capilar. De fato, ele é assim, maravilhoso. Ele é muito bom. E o óleo de rícino, ele é um pouquinho mais denso, ó. Vou pegar aqui o tratamento. Fica à vontade aqui. Esse aqui é o óleo de rícino. O óleo de rícino, pro cabelo, ele serve da seguinte forma. O que ele faz? Ele vai selar a cutícula do fio, deixar o cabelo muito mais hidratado e não tem problema se ele pegar, se ele for sozinho e colocar na raiz, não tem problema também. Ele super fortalece o fio e faz com que o fio do cabelo não quebre. Então ele não vai ficar quebradiço, então ele protege o cabelo, sela a cutícula e não deixa o cabelo quebrar. Se você tá com aquelas pontas duplas, sabe quando você penteia o cabelo e cai aqueles pedacinhos? Sim. Ele é perfeito para isso.
A maior dificuldade que a gente tem no óleo de rícino é distribuição dele. Então, para ficar mais fácil, dá uma aquecidinha, que aí ele fica mais molinho e a gente consegue distribuir pelo cabelo. Tipo banho-maria mesmo, assim, né? Exatamente, Pra bem suave. não perder. Agora, é verdade que ele também tem aquele poder de melhorar o crescimento? Porque muita gente usa na sobrancelha também, no couro cabeludo. No couro cabeludo. E sabe o que é legal? O óleo de rícino no couro cabeludo, você pode aplicar antes, à noite. Então, você aplica essas gotinhas em pequenos pontos e faz massagens assim, ó, com os dedos. E aí ele auxilia no crescimento do cabelo. Só que você tem que ficar de 6 a 8 horas. Por isso que é perfeito para tratamento noturno. É o óleo de rícino. Maravilhoso. Vamos lá, ensina a gente, Má. O seu não tá aquecido, mas Não, em casa, mas eu né? vou mostrar pra você. Olha só. Pega uma colherzinha e aí você vai colocar, ó, olha como ele é espesso, tá vendo? Ó, colocou aqui, misturou e até ficar uma mistura bem homogênea com a máscara de sua preferência, tá? Ou creme pra pentear de sua preferência. Por que que a gente mistura com a máscara ou com creme pra pentear? O óleo de rícino, ele tem um cheiro bem forte. Essa misturinha a gente vai passar no comprimento e pontas, que vai ser específico para hidratar as pontas ressecadas. E você pode utilizar o óleo de rícino puro no couro cabeludo. E aí você deixa de 6 a 8 horas. E você vai fazer exatamente essa aplicação. Vem aqui que eu vou ensinar vocês agora a aplicar. É muito importante... Ai, que perfumado. É muito gostoso, né? É muito importante que você aplique mecha a mecha, então divide a mecha. Pode pegar com o auxílio de uma colher que não tem problema, o importante é lavar ela depois. Tá. Ó, coloca um pouquinho na mão, uma moedinha tipo de R$1, 50 centavos. Má, cabelo úmido. Não, cabelo seco. Isso. É importante para fazer a aplicação do óleo de rícino, você pode estar até com o cabelo sujo. Ah, tô 48 horas sem lavar. Tá. Pode fazer essa aplicação. E você vai fazer a aplicação, ó, comprimento e pontas. Nossa, que legal. Aplicou comprimento e pontas. Uma dica que eu dou para minhas clientes, que acho que é muito legal, é você fazer uma trança depois da aplicação, para o cabelo não pegar em contato com a sua pele. Entendi. Né? E que também, legal. uma das outras opções que ficam super legais para você poder fazer essa aplicação é fazer a trança e colocar numa touquinha de seda, para também não ter problema de sujar seu travesseiro à noite, ó. Fez a trancinha, deixa em pausa de 6 a 8 horas, que aí ele fica perfeito. Você vê que ele não fica sobrecarregado de produto. Então não precisa aplicar muito produto. Pouquinho produto já é o essencial e ele vai absorver, porque ele demora 8 horas para ter o efeito perfeito. E eu já vi muita gente treinar no dia seguinte, quem treina de manhã vai dormir, treina com a trança para ainda ter essa questão aí que a gente aquece na atividade física, melhora mais. Então é bom fazer isso com a trança. É muito legal. Gostei da dica. Vou lá e já volto. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV, porque a gente vai falar das meninas de cabelo liso, das cacheadas, vamos falar de todas hoje com essas dicas aí de hidratação noturna. Vamos lá, falamos aí da primeira sugestão de Marcela Dias, que é a hidratação noturna, que fizemos com óleo de rícino. Exatamente. Agora vamos para a segunda receita. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. A segunda é hidratação com banana. Uma banana madura, 100 ml de leite e gotas de óleo de coco vegetal. Essa daqui ela é muito legal para você que é cacheada, ondulada e que tem as pontas super ressecadas. Tá. A banana, ela tem uns agentes muito hidratantes. Junto com óleo de coco, então, ela vira aquela potência para cabelos extremamente ressecados. Que legal. Sabe aquela ponta porosa, aquele cabelo que você olha e fala, meu Deus, ou que a pessoa faz muita prancha ou usa muito secador. Que ele já tá assim, né? Exatamente. A ponta ou já que tem muito frizz, né? Que é tão ressecado que tem muito frizz. Essa misturinha é sensacional para isso. E o que eu utilizei? A banana. O legal é sempre separar aquela banana madura, sabe aquela banana bem madurinha? Pega essa daí, que vai funcionar bastante. A banana, a máscara de sua preferência e o óleo de coco. E aí você vai bater tudo no liquidificador, até ficar com essa mistura aqui, ó. Nossa! Essa misturinha ela tem que ser usada na hora. Bonita, né? E não pode guardar. Pegou, bateu tudo, deixou essa mistura homogênea e aí você vai aplicar no cabelo. Olha Olha que só legal, olha ó. que textura massa, olha. Olha como é Adorei. que fica. Aplicou no cabelo. Essa daqui não pode aplicar na raiz do couro cabeludo. Tá. Né? Diferente da do óleo de rícino. É sempre comprimento e pontas. Passa mais na mão. E aí, ó, separa mecha a mecha e você vai enluvar. O que é fazer enluvar o cabelo? É fazer essa massagem para ativar o fechamento das cutículas, ó. Tá. Aí você faz exatamente isso. Pode ficar cerca de 30 segundos por mecha. Fez a mesma coisa da outra mecha. Faz a trancinha. Tá.
E aí você vai utilizar, faz a trancinha e dorme. O legal é sempre proteger o cabelo com uma touca de seda ou de cetim, Aí porque precisa, funciona né? bastante. Uma dica para todas as hidratações noturnas, elas precisam ser lavadas no dia seguinte, Cá. Então, ó, antes de tirar o tratamento, é muito importante você aplicar o condicionador ou a máscara de sua preferência. Em cima. Em cima, molha o cabelo antes de passar o shampoo. Passa a máscara de tratamento ou condicionador e aí você deixa 2 minutinhos de pausa no banho mesmo e aí depois você lava normalmente. Olha que legal. Para poder fazer essa retirada saudável, né? Que é o que a gente chama de low poo e no poo, que é feita uma retirada com condicionadores. Você sabe, Má, que às vezes quando eu faço um preso e tal, e precisa passar o spray é sempre um desafio na minha vida, porque eu tenho pavor, porque daí no dia seguinte, né, fica complicado. Pode ser o melhor spray do mundo, gente, fica complicado. Pelo menos em mim. E eu tô usando essa dica de passar o condicionador antes de remover o spray. Salvou a vida! Salva, porque o cabelo não sensibiliza. Vale a pena, gente. É incrível. É isso aí. Você pega, puxa, passa assim, né? Eu não fico passando muito na raiz, não. Mas o máximo que eu posso no comprimento, o spray sai todinho. E sabe o que é mais legal? Você faz essa limpeza saudável e protege o fio. Até mesmo antes do shampoo, sabia? Tem muita gente, principalmente as cacheadas. As cacheadas que estão assistindo a gente fazer isso. Aumenta a maioria hidratação. delas. Porque você passa o condicionador ou a máscara antes de passar o shampoo, porque ele sela e não deixa com que o shampoo prejudique as suas pontas. Principalmente para quem tem cabelo raiz oleosa, que às vezes acaba lavando o cabelo com o shampoo para raiz oleosa e a ponta seca. Entendi. Então, boa causa proteção dica. também. Vou testar. Próxima receita, olha lá, Marcelinha sabe tudo. Escrevam pra gente já. Umectação noturna com óleo de semente de uva. A gente vai fazer daqui a pouquinho. É óleo de semente de uva apenas, que a gente vai ter essa ideia aí de como a gente consegue restaurar o cabelo. Manda pergunta. Beijo, tchau, tchau. Tá aí, mamãe do ano, bom demais. Má, vamos lá. A gente vai falar do óleo de semente de uva, você vai contar um pouquinho das propriedades, mas eu me lembro, falando em gravidez e etc., que muita gente na época falava que ele é bacana até para passar na pele como hidratação para prevenir estrias e etc. Ele é antioxidante, anti-inflamatório, então ele funciona muito bem. O óleo da semente de uva sozinho, ele ajuda tanto na estria, imagina só, ele regenera a pele, ajuda você não ter estria, imagina no cabelo. Pois é. Eu faço umectação com ele pelo menos uma vez na semana. Além do cheiro ser maravilhoso, ele hidrata e nutre muito bem o cabelo. E o legal é que ele é fluido e ele não é como os óleos tradicionais, que é mais espesso. Então você consegue uma absorção perfeita com óleo de semente de uva. E o cheirinho é muito bom, né? Tem isso também. Às E vezes sem contar que ele vem nesse conta-gotas, que é muito legal. E aí, o que você faz? É muito legal, antes de você aplicar o óleo, não aplique diretamente no seu fio, porque às vezes você acaba focando só em uma única parte. Sem dúvida. Então, ó, tira o óleo da semente de uva. Olha só como ele é, ó, ele é bem aquoso, tá vendo? Ele é diferente. Ele dos tem uma outros textura óleos. diferente. Tem E eu me mesmo. lembro que eu usei. E é Aí por isso passava na que a gente barriga. consegue uma absorção melhor, porque a partícula dele é muito menor que a dos óleos tradicionais. Então ele consegue entrar quase no interior do seu fio para poder fazer essa nutrição. Que legal. Por que ele é importante para o cabelo? Ele sela a cutícula e ele tem um efeito de não deixar com que seu cabelo crie pontas duplas. Tá. Então, se você tem essa dificuldade de criar pontas duplas, né, no cabelo, seu cabelo cria muitas pontas duplas, às vezes um cabelo mais fino, esse óleo aqui, ele é maravilhoso, ó. Aplica na mão, vai ficar mais ou menos assim, ó. Espalha bem. E você vai começar a aplicar o óleo sempre do comprimento e só subindo com o excesso para próximo da raiz. Lembrando sempre que umectação com óleos, ele é importante que você não passe a 4 a 5 dedos perto do couro cabeludo. Então, dá essa distância de 4 a 5 dedos e aplica daqui para baixo. Se for cacheada, porque os cachos ele tem uma curvatura menor, né? Então, o cabelo acaba ficando menorzinho. Dá uma alinhada no cabelo, tipo, estica o cabelo, faz essa conta de 5 dedos e começa aplica. a passar. Porque o cabelo cacheado, por causa da curvatura, a oleosidade da raiz não consegue hidratar até 4, 5 dedos. Então você pode chegar um pouquinho mais perto. Fechou? E aí, cabelo seco também. O cabelo seco, todos esses tratamentos, eles são feitos com o cabelo seco. Todos. E Até você porque pode noturno, estar né? pelo menos uns 2 dias sem lavar. Tá. Uma dica muito importante, se você tá com cabelo com muito creme, no caso das cacheadas ou das onduladas, e que tem essa finalização diária, talvez toma cuidado, então lava ele antes e já prepara o seu cabelo para daqui a 2 dias você fazer esse tratamento. Tá. Porque o creme para pentear,
ou esses finalizadores, eles acabam encapsulando o fio, criando uma camada que não deixa com que esses tratamentos penetrem profundamente. Entendi. Esses tratamentos, todos eles, que é tratamento noturno, eles ficam de 6 a 8 horas, que é a pausa perfeita. Evitar também tomar sol, ambiente com muita iluminação, porque tudo isso acaba prejudicando o cabelo. São tratamentos noturnos, não pode ficar de dia, porque de dia você vai precisar de um protetor solar para o seu fio, Tá e não é certo. indicado. Antes de terminar, se você tivesse que classificar aqui para cada tipo de cabelo, qual então entraria de repente para as meninas cacheadas, cabelo crespo, que precisam de mais hidratação? Para cacheadas e meninas de cabelo crespo, que é o que a gente fala na numeração de cabelo, né? A partir de 2A, 2B, 2C, até o 3, óleo de rícino. Óleo de Com a rícino. máscara, que ele é mais denso, ele é muito potente. E eu não indicaria ele para cabelos muito finos, porque se você tem um cabelo muito fino e mais oleoso, pode acontecer de pesar. E o óleo de rícino, ele é perfeito para poder ajudar no crescimento do fio também. Para meninas de cabelos ondulados, um cabelo mais médio, essa hidratação de banana, ela é sensacional. Ela vai dar brilho, vai deixar o seu cabelo hidratado e ela não vai pesar no seu fio e vai deixar ele com bastante movimento, o que a gente ama. Maravilhoso. Para cabelos finos, o óleo de semente de uva funciona muito bem. E a outra receitinha que eu vou dar agora para vocês, que é a receitinha com óleo essencial de hortelã. Ai, que delícia. Vamos colocar na tela, então. Olha lá, super umectação com óleo essencial de hortelã. São 5 gotas de óleo essencial de hortelã e 2 colheres de depantenol. Essa receita, ela é perfeita para você que tem um cabelo fino. Ela é incrível. Então, ó, é bem facinho de utilizar. Você vai pegar o olhinho de hortelã, vai colocar 5 gotinhas e vai misturar com depantenol. Que não pode falar porque tem marca, né? Aí. Colocou aqui, misturou, ele vai ficar uma receitinha muito levezinha, muito boa, ó. E fora o cheirinho que já sobe. Esse óleo essencial, importante que ele tenha a liberação, que seja mesmo um óleo essencial, tem que ver tudo isso, né, mesmo. Mar? Porque tem muitos que tem, hoje em dia, né, como virou essa febre, tem muitos óleos essenciais que não são liberados. Esse daqui é um óleo essencial de uma marca muito famosa, que ela pode até ser comestível. Que é aquela que pode ingerir. Gente, óleo essencial precisa de muita orientação, pelo amor de Deus, não pode comprar em qualquer lugar. Né? Às vezes você vê pela internet umas coisas. Olha só como Olha é que direito. fica, ó. Ele fica bem levezinho, ele fica com uma textura mais água, ó. Vou colocar aqui na mão para vocês verem, ó. Que legal! Se você quiser, você pode até colocar no borrifador e fazer a aplicação através do borrifador, porque funciona muito bem. Fez, massageou, comprimento e ponta, sempre evitar também de passar na raiz. Esse óleo, é legal que você esteja com o cabelo, pelo menos que você tenha lavado em 24 horas e tenha enxaguado bem o condicionador. E evita produto nessa receitinha, até mesmo protetor térmico. Porque o que acontece? Como essa receitinha ela é muito leve e muito fluida, ela precisa que o cabelo esteja quase limpo, né? Pelo menos um dia aí sem lavar, para você poder passar a noite inteira com ela. Sensacional. E aí, no dia seguinte, remover como as outras. Exatamente. E para fechar, olha lá. Hidratação com soro fisiológico, que coisa boa. 2 colheres de sopa de creme de hidratação da sua preferência, 2 colheres de sopa de soro fisiológico e 1 colher de sopa de depantenol. Esse depantenol veio para ficar, né? Ele é maravilhoso para pele, para tudo, para o cabelo. Muito bom. E essa receitinha, ela serve para cabelos mistos. Ela é ideal para cabelo misto. Então, se você tem a raiz oleosa e a ponta seca, essa receitinha, ela é muito legal. Porque ela não vai deixar o seu cabelo oleoso, não vai pesar e ela vai causar um efeito de tratamento noturno perfeito. Eu falo que essa daqui é praticamente aquele tratamento da lua noturno, né? Porque o cabelo ele acaba ficando incrível, com resultado maravilhoso. E se você tem uma criança, uma filhinha, e o cabelo dela embaraça muito, isso daqui vai deixar o cabelo dela incrível, porque sela a cutícula, hidrata, regenera o fio e não vai deixar o cabelo embaraçar. Ó como a misturinha fica, ó. Gente, é tudo natural, né? O soro, a máscara e depantenol. Esse que é o mais legal. E o bacana é que essas receitas super funcionam. Gente, eu faço em casa, eu testo, eu entro em contato com os químicos. É sensacional. É você cuidar do seu cabelo de uma forma saudável e orgânica. Parabéns, Ma. É natural, faz em casa, ainda tem um custo baixo, que dá para você manter, então, uma frequência maior e garantir o cuidado, principalmente nessa época do ano, hein, gente? Não pode bobear. Vou agradecer essa queridíssima que sabe tudo, referência na área, Marcela Dias, que é hairstylist. Você encontra o trabalho dela no @Marcela, com 2 Ls, .Dias. @Marcela,
com 2 L's, ponto, Dias. Pode mandar a perguntinha que ela tem uma história incrível. Obrigada. Obrigada, Sempre. Cá. Adoro Até te a ver. próxima. Beijo. Tá aí. Agora, por falar em cabelo, a gente sabe que essa época do ano também, além de sofrer... Seguinte, nós vamos direto para ela, que está ali me abrindo um sorriso, Gláucia. Vamos direto para a culinária? Chegou o momento de ficar babando nessa receita? Presta atenção, gente, isso aqui é tudo e mais um pouco. Verdade. É uma torta que tem ricota, né, recheada também com carne seca, banana da terra, low carb, quentinha, cara do dia de hoje. Fácil de fazer. Com a nossa amiga Wanda Ering, bem-vinda. Obrigada, meu Fácil, ó, poucos ingredientes. É. Menina, mas Bate no liquidificador. Ai, não, hoje você vai judiar Impossível. demais. Meu Deus do céu, quentinha, assim, ó. Exatamente. Eu não quis cortá-la na abertura, pra quem tá aqui com a gente desde a abertura, porque tá muito linda a mesa, ela tá muito linda. Mas olha que dá vontade de cortar e já ficar cremoso, dá. assim, ó. Ah, Olha que fácil ó, essa 10 a receita. 0 pra ele. Liga ele pra mim, por favor. Ligo. Tá bom aqui? Essa... A gente vai começar, então, refogando aqui a nossa cebola, tá? Tá bom. Porque cebola super combina com carne seca, né? Que foi o recheio que a gente escolheu. Eu quero ver sua dica da carne seca. Para essa nossa torta. A carne seca, a gente pode comprar ela já desfiada hoje no mercado, a gente já encontra ela desfiada, ou a gente pode dessalgar e desfiar, Tá. né? Então a gente coloca em água, deixa de molho, é igual bacalhau, vai trocando a água e aí a gente coloca para ferver também, descarta a água. Eu gosto de colocar bastante para ferver com ela, Sim. e descarta a água tipo umas 2, 3 vezes para tirar bem o sal, tá? E é saudável, ela já perdeu ali muito da gordura, ficou só o sabor, né? Sim, é só o sabor. A carne seca. né? Não E tem... muda, gente, dá uma mudada. É o tipo da proteína que é pra mudar. E tem a cara agora das nossas festas juninas, não tem? Tem mesmo. Eu e com esse acho. tempinho friozinho. Ai, É. gente, diferente, receita diferente. Aí vamos lá, ó. Dá uma refogadinha boa nessa nossa cebola. Eu vou lá, colocar carne aqui a seca. carne seca. E aí eu já vou temperar também, né? Então, assim, ó, um pouquinho de pimenta, sempre vai bem. Aí eu amo com salada. Tudo. Ah, é Nossa, delicioso, né? Eu vou pôr um pouquinho de sal, porque a minha ficou bem sem sempre sal, tá? bem-vinda. Tá, porque você É, eu tirou já bastante. provei, então eu tirei bastante, né? Mas eu recomendo sempre provar antes, né? E aí, essa torta, ela tem como recheio a carne seca acebolada e a nossa banana da terra. Ah, Mas pode entendi. fazer outros recheios, Tá. né? Então, por exemplo, pode fazer frango, um frango desfiado bem temperado, fica delicioso. Boa. Se é uma pessoa que só come legumes, por exemplo, gosta mais de legumes, faz só com legumes. O recheio também fica ótimo. Mas a né? banana combina com carne seca, o que mais você acha? Ah, a banana, da eu terra? acho, ela combina com carne seca, ela combina com pernil desfiado. Falou tudo. Também combina. Meus meninos todinho aqui, ó. Ai, Você falou pernil delícia, né? desfiado. Pernil aí, desfiado ó. eles amam, porque né? tem que ter, ela tem que ser uma carne mais, É. tem mais potência, mais intensa pra e poder aí quebrar, combina né? com sabor. Sou- né? Até costelinha. Também. Aí, ó, meus meninos tudo babando. É, Agora, céu é a o gente- limite, né? agora a gente vai, então, colocar aqui os ingredientes da massa no liquidificador. Tá. Aí eu começo com os ovos. Não tem farinha nessa massa, Não, hein? não tem nem um pouquinho. E também não tem fermento, Então, gente. segura o próximo Tá bom, ingrediente. vou segurar. Que a gente vai fazer um suspense, porque Tá bom. não tem farinha. Já volto. Adoro receita assim, prática, rápida. Aí você faz, congela, tá tudo certo. E ó, olha que ideia legal. Hoje a gente tá com esse sabor aí da carne seca, que já dá um super up na receita. Vandinha colocou porque ela quis dar mais sabor o azeite. Vamos lá! Vandinha, estamos agora para apresentar este ingrediente especial, que não é farinha e vai Exatamente. dar a liga para a massa da nossa torta. Diga lá qual é. Exatamente. É a nossa ricota. Só. E aí a ricota, ao assar, ela se expande, dá a liga e você não precisa colocar nem um pouquinho de farinha. Veja. Agora aqui no liquidificador eu vou colocar o líquido, porque ajuda a gente na hora de bater também, né? Então, ó, a gente já coloca ele primeiro. Agora eu vou colocar a ricota. Que só, você só... Eu cortei Deixa eu- para facilitar Tá, a nossa só vida isso. aqui. Pra gente poder, vou colocar um pouquinho da
do nosso sal. Ai, adorei a ideia dessa massa, hein? Um pouquinho de pimenta, sim. E dá pra fazer com as sobras do que você tiver na geladeira. É verdade. Não é? É super fácil, prático. É proteica, É proteica. né? Tem bastante proteína, a ricota. A gente coloca mais proteína porque a gente gosta. Gosta, né, Vandinha? Sobe o som. Agora eu vou ligar aqui, ó. Ó, é rapidinho. A massa fica uma massa líquida, tá? Tá. E não vai fermento. Eu gosto de falar sempre repetir. não vai fermento. Então eu tenho aqui, ó, um refratário que possa ser levado para o forno. Eu coloco uma parte da massa, já venho aqui com a carne seca e vou espalhando ela aqui sobre a nossa massa, que é bem líquida. E aqui tem mais uma dica. Eu posso colocar a banana, como eu vou colocar aqui, por cima da carne, ou eu posso bater a banana também ali junto com a ricota. Aí eu saborizo mais ainda a massa, entendeu? Sem dúvida. É, eu gosto de colocar assim porque a gente sente os pedacinhos da banana quando a gente vai comer, né? Então ela não precisa refogar nada, só... Não, Tá. né, a banana tá cozida, tá? É, porque senão a gente não consegue Isso, é aquela cortar, banana, né, própria, né? Mas não precisa saborizá-la, Nada, assim. nada. Só já tem o cozinhar, sabor. fatiar, Ai, aí que linda. a gente sai espalhando aqui na nossa... Ah, torta. por isso ali a parte de cima Por isso que também você tá fica bem vendo, é, amarelinho. isso. E pode cortar em pedaços menores também, né? Eu vou colocar um pouquinho de cebolinha. Ai, ai. E aí, a gente faz o seguinte, espalhar aqui um pouquinho mais. Eu coloco agora a massa. Massa. Mais um pouquinho. Isso. Aí eu quero que apareça um recheio aqui. O que que eu faço? Eu posso colocar um pouco de massa só, porque ela vai se expandir e vai aparecer o recheio, igual tá aparecendo ali a nossa. Entendi. Ou se eu quero cobrir 100%, Põe tudo. eu coloco tudo. Ainda assim vai aparecer, tá? Porque vai levantar o nosso recheio aqui, tá? Vandinha, não gasta nada de tempo. Não, super fácil. Rápida. Assa rapidinho e aí é só colocar o palitinho que você vê que tá firme. Até o dedinho, assim, se a gente pressionar, a gente vê que a massa tá pronta. Então, quanto tempo, mais ou menos? Ah, uns 25, 30 minutos, 180 graus. Quem tiver ali o gratinar, depois pode Isso, dar pode também pôr uma gratinadinha, né? corzinha. O seu já ficou mais coradinho. Tá bonito Tá? isso. Vamos Eu vou comer? tirar o seu Aí vai aqui do sair forno. quentinha? Ah, lógico, né? Que capricho. Vocês viram que receita legal? E eu acho assim, é muito sabor, porque a carne seca, né, dá o sabor e tal, sem que você tenha que ficar comendo uma torta, que você precisa do sabor daquela massa, que é uma delícia, mas... Eu vou levar temos ali que... pra mesa. Ah, você vai trazer? É que tá quente, Não, né? mas eu consigo pegar. não. Temos que fazer escolhas, né, Vandinha? É. De repente... E eu falo vez em assim, ó, quando. é só, a gente pode Ai, que delícia! trocar, Ah, a gente pode trocar o recheio e pode fazer assim porções individuais, dá pra fazer até menorzinha que essa, tá. tá? E fazer também esse estilo família, né? Adorei. Congelou, tá tudo Também, certo. Agora, também. se precisar para abrir, Também. depois para descongelar, como é que... Aí a gente deixa na geladeira, ele descongela e aquece. Ah, tá. né? Então deixa descongelar, não É. põe direto no... Não, dá uma Entendi. descongeladinha. Ai, que delícia, não sei por... Aff, eu queria ter feito isso para a abertura, fiz agora. É assim, eu vou... Deixa eu ver se o Toninho consegue, tá meio quentinho aqui, ó. Gente, fica cremoso. Isso. Carne seca é muito bom, né? Ó, tá uma delícia, Vandinha. E combina, né? Sabe o Super que eu combina acho que com a vai ficar banana. uma delícia? Pra quem curte, assim, e também, se quiser dar até uma diminuída de caloria, o palmito com alho poró. Palmito com alho poró. Não tá Só bom? o alho poró. Não dá. Opção também dá. Ah, também dá? Pra vegetariano. Espinafre, só espinafre refogado. Dá pra fazer com tudo. É, pra quem come o ovo, Eu, por exemplo, adoro berinjela, uma berinjela Adoro. grelhada. Também. Você coloca aqui no de recheio, perfeito. uns tomates. Tô brincando. Foge do tomate, né, Carol? Pelo amor de Deus. queijo, enfim, né? Tudo que você, que a sua imaginação Mas quiser. a banana dá um toque. A Dá. banana da terra é muito especial. Boa, né? Adorei. Eu tava
com a impressão que ela entrava, sei lá, como uma parte de um purezinho, dando estrutura na massa. Não. Na massa ela ali, junto. no pedacinho para você sentir o sabor. Vou E colocar a mais gente pode bater também a banana com a massa. Pode. E aí fica aquela massa um pouquinho mais, né, com sabor de banana, levemente adocicada. Pode. Que também combina, lógico, e super combina. Né? Gente, só façam. Que delícia, parabéns. Que bom. Receita maravilhosa. As crianças não vão descobrir que não tem farinha. Não. Nem os maridos, viu, Nem meninas? os maridos, ninguém percebe. Ninguém Não é percebe verdade? nada. Não. Obrigada, Wandinha. Imagina, meu amor. Eu vou deixar o contato da Wanda. Tem vários cursos. Wanda ela é referência nessa área de receitas cetogênicas e low carb. Ela estuda isso, certo? Há muito tempo. Então, os cursos são muito legais. Entre em contato com ela no @chef Wanda Hering. O Wanda é com V e o Hering é o Hering que vocês conhecem. Olha, eu tenho uma seguidora que mandou um beijo carinhoso pra você. Beijo! Viu? Disse que você tá linda. Do jeito que você tá hoje. Obrigada. Quem que... obrigada Eu não pelo vou carinho. lembrar o nome dela, mas ela escreveu lá no meu Quem Instagram. escreveu pra Vandinha, então meu Isso. beijo de agradecimento. Beijo meu Obrigada também. pelo carinho. Você guarda pra mim, É né, minha lógico. amiga? Muito obrigada, parabéns, viu? A Imagina. cara do dia de hoje com esse friozinho nessa Que estação. bom, que Cagou bom. uma luva, obrigada. Imagina. Tá vendo? E eu acho legal quando a gente tem essa troca com profissionais que são referência, gente, porque a gente aprende. Então presta atenção que agora eu vou passar para vocês algo que eu aprendi e tô fazendo todo. Seguinte, nós vamos para as dicas. Na volta, que pauta tão especial. A gente está no mês de junho, é um mês de conscientização, principalmente do lipedema. Quem já ouviu falar deste diagnóstico? A gente vai falar hoje de várias doenças que envolvem a questão vascular. A endocrinologista, a doutora Ana Priscila Soglia, vai contar a respeito de cada uma delas e a gente tem que entender, né, quando temos o diagnóstico, né? Linfedema, por exemplo, durante muito tempo foi confundido com lipedema, ela vai contar as diferenças. Então, quem já tem ali um alerta que pode estar com uma dessas questões aqui, não perca a pauta. Daqui a pouquinho, mande mensagem na @VocêBonitaTV, que a gente ainda vai discutir ali hábitos e alimentação. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita para um papo muito importante, mais uma vez com ela, endocrinologista, doutora Ana Priscila Soglia, bem-vinda. Obrigada, Carol. Sempre um prazer te receber. Pauta redondinha, completíssima mesmo, porque a gente vai falar de temas muito importantes ligados à saúde da mulher, que é a obesidade e algumas questões vasculares. Inclusive, a gente vai começar falando deste problema e deste diagnóstico aqui, que é o lipedema. E aproveito até para ler uma nota aqui para vocês, que é o seguinte: o mês de junho, ele é dedicado à conscientização do lipedema. No Brasil, 8,8 milhões de mulheres adultas entre 18 e 69 anos podem ser portadoras dessa condição. São 12,7% das mulheres e a maioria, infelizmente, nem sabe. Então a gente já começa, a gente ilustrou aí com algumas imagens. Doutor, o espaço é todo seu. Por que esse diagnóstico é tão difícil? Bem-vindo. Exatamente, até porque por muito tempo a gente considerava o lipedema como fazendo parte da obesidade. Então a mulher obesa tinha também essa gordura, né, nos membros inferiores e era tratada como tal. Mas hoje em dia, várias coisas mudaram quando a gente vai falar da medicina. Primeiro que hoje a obesidade é reconhecida como doença. Certo. Então a gente vai começar essa pauta falando que a gente não está falando sobre imagem corporal, a gente não está falando sobre padrões de beleza estabelecidos pela sociedade, a gente está falando de saúde. Sim. Então, dependendo do estágio da obesidade, dependendo do estágio do lipedema, a gente tem sim um comprometimento da saúde da mulher, do corpo, da funcionalidade. Ela pode ter dor, ela pode ter outras alterações que atrapalham muito a qualidade de vida dela. Então, esse assunto ele tem sim que ser colocado, as mulheres têm que saber mais sobre a obesidade, as mulheres têm que saber mais sobre lipedema e até para poder conversar isso com os seus médicos. Mas então, e aí o primeiro ponto é que hoje a gente considera a obesidade como doença. E agora a gente também considera o lipedema como uma situação que a gente precisa fazer um tratamento preventivo ou um tratamento, de repente, né, no estágio que tem dor, tem edema, tem alteração funcional, às vezes eu preciso também fazer um tratamento clínico ou cirúrgico. Ou seja, essas mulheres merecem sim esse olhar médico e esse acompanhamento. O que caracteriza o quadro, então, que já traz para vocês uma
desconfiança, ali pode ser lipedema. Então, a maior parte das vezes, Carol, a gente vai fazer um diagnóstico clínico. A gente até tem um exame que é a linfocintilografia, mas ela serve para a gente diferenciar o linfedema do lipedema. Tá. Mas a gente às vezes não tem muita dúvida. Olha, se a gente olhar, vocês que estão acompanhando a gente aí durante o programa, nas duas fotos que o programa colocou aqui pra gente, a gente já consegue perceber uma diferença imensa. O lipedema, ele vai se caracterizar por uma gordura desproporcional. Então a mulher muitas vezes ela não tem obesidade. Ela é uma mulher mais magra, tem uma circunferência abdominal dentro da normalidade, mas tem esse acúmulo de gordura inflamatória. É uma gordura, é um adipócito, que é uma célula de gordura diferente da gordura que a gente tem no restante do nosso corpo. Tá. E aí ele faz essa inflamação, ele faz esse edema, ele causa essa dor. E aí é dos dois lados. Olha a diferença para o linfedema. O linfedema, geralmente, ele é unilateral. Tá. Ele vai acontecer só em uma perna. Ele pode ser congênito, ou seja, a gente pode nascer com esse problema, né? Desses vasos linfáticos, ou depois de uma cirurgia, depois de uma infecção. Mas, geralmente, ele vai ser de um lado só. O lipedema, não. Ele vai ser dos dois lados, ele tem esse acúmulo de gordura, ele tem dor. A mulher, ela pode fazer hematoma. O linfedema, eu vou ter um inchaço no meu pé. O lipedema não. Aí você que está acompanhando a gente, o lipedema ele é muito característico na coxa, na parte superior da perna. Pode também descer para a panturrilha, mas o pé, ele está sequinho, ele não tem alteração. Entendi. Então, ou seja, lógico, num estágio mais avançado, quando a gente tem muito inchaço, aí eu posso ter naquele estágio do grau 3, grau 4. Mas inicialmente não. Então a gente vai diferenciando esse linfedema do lipedema e o diagnóstico é clínico. Uma boa avaliação pelo médico e uma boa avaliação sua do seu corpo também para que você leve isso para o profissional. É aquela mulher que emagrece muito, fica com o rosto muito fino, parte superior muito fina e não muda absolutamente nenhum número no quadril. Por exemplo, aqui, coxa e quadril. Até na cintura pode afinar, mas coxa e quadril se mantém mesmo com dieta. Exatamente, Carol. Isso, doutora. E a confusão com a obesidade é justamente por isso, porque muitas mulheres que têm lipedema também têm obesidade. Então, eu tenho meu lipedema na perna, a minha circunferência abdominal está maior, porque eu estou um pouco acima do peso. Certo. E aí, muitas vezes eu faço um tratamento de dieta, às vezes eu faço uma cirurgia bariátrica e eu perco peso. Só que aí continua esse acúmulo de gordura no membro inferior. Eu continuo sem mudar nada nessa perna. Então, eu tinha as duas coisas. Então, é muito importante a gente estar atento, porque o tratamento é diferente. Sem dúvida. Agora, o que está por trás aí, né? Eu passei alguns números para o público conhecer. Tem uma questão genética, tem uma questão ali hormonal, depende do momento, porque se a gente notar, de repente, uma menina, tá? Lindo, filha, vai, lindo, 10 anos. Lindo. E a mãe já sabe que tem lipedema, a vida Exato. inteira fez a dieta. Hoje chegou num diagnóstico, porque hoje, né, vocês estão vendo com informações claras que é possível, por isso tem que procurar ajuda. Já dá para fazer alguma coisa nessa criança quando você já olha e fala assim, mas a minha perna era igualzinha da minha filha. Exatamente. Então, primeiro ponto, o lipedema só acontece em mulheres. Não acontece em homens, diferente do linfedema que acontece em ambos os sexos. Certo. E por que acontece só em mulheres? Porque a gente tem uma relação com a parte hormonal. A gente sabe que essa célula de gordura, a gente falou que ela é diferente, ela é mais inflamatória e ela tem uma quantidade de receptores, que tem um tipo de receptor alfa e um tipo de receptor beta do hormônio estradiol, e essa proporção é diferente e também tem uma alteração da metabolização do hormônio da progesterona, fazendo com que ela fique mais inchada, mais inflamada. Tá. Então, esses dois hormônios são importantes, o estradiol e a progesterona, e quando a gente tem uma grande variabilidade, como na adolescência, como na gestação e como no climatério e menopausa, é justamente o momento que a gente vai ter uma mudança do lipedema. Então, a gente tem uma piora. Então, se a gente sabe que é hereditário, a gente está vendo muitas vezes aquele grau bem inicial. Na menina, na puberdade, por que não já começar um trabalho preventivo? É possível. De alimentação saudável, de atividade física. Não é que a gente vai conseguir controlar tudo. Às vezes está fora, né? Também, às vezes tem as predisposições. Mas a gente conscientizar essa menina, conscientizar essa mulher de já começar a cuidar do corpo dela. Concordo com você, doutora. Eu vou fazer o seguinte, posso deixar a perguntinha, diretor, que essa pergunta é boa. Falei para a doutora que ia deixar a pergunta de milhões aqui. Doutora, você que é endocrinologista, que trabalha com essa reposição hormonal, que cuida disso tudo, o que você acha do
Mas eu vou deixar essa perguntinha para daqui a pouco de milhões, tá? Já vai pensando na sua resposta, eu tenho certeza que quem tá aí do outro lado vai gostar. O que você acha do chip para as mulheres que têm lipedema? Você vai me responder daqui a pouquinho. Prometo. Vamos só fechar o linfedema, então, tá bom. Pra gente... aqui o linfedema e aqui o lipedema. Pra gente conseguir dar foco no lipedema e na alimentação. Aqui tem alguma relação com hábitos? Então, todos esses casos, né, de alterações vasculares que a gente trouxe hoje, tem muita relação com a obesidade. Tá. Por quê? O linfedema é uma alteração dos vasos linfáticos, mas que ele pode piorar em pacientes com obesidade. Então, Entendi. Qual é a diferença? Aqui a gente está falando muito mais de retenção hídrica, unilateral, em ambos os sexos, com inchaço, a perna no pé, o pé, né? A gente vê que tem um edema e aí a gente vai ter um tratamento específico, como certo. Alimentação, restrição de sódio, compressão, mas são mecanismos diferentes. Já quer que eu traga um pouquinho? Já vamos entrar nesse aqui. Uma pergunta. Drenagem linfática para os dois casos? Maravilhoso. Necessário. Hoje a gente tem estudos tanto para o linfedema, que a drenagem linfática é justamente o que trata, né? Se eu tenho uma alteração dessa minha trama de vasos linfáticos, essa drenagem linfática, ela estimula, ela auxilia eu diminuir essa retenção hídrica que eu tenho em membros inferiores. Mas lembrando que dependendo do motivo que eu tenho linfedema, então, por exemplo, eu tenho um linfedema em perna, eu posso ter um linfedema em braço por causa de uma cirurgia. Tá. Então, eu tive um câncer de mama, eu tirei os vasos linfáticos como parte do meu tratamento oncológico e aí acaba eu ficando com um braço um pouco mais inchado justamente porque eu tive que mexer nos meus vasos linfáticos. Eu posso fazer a drenagem? Geralmente precisa conversar com o oncologista, precisa ter certeza do momento do tratamento, porque a gente não pode sair fazendo a drenagem em pacientes com tratamento cirúrgico que causaram linfedema, dependendo do motivo. Então, sempre é importante falar com o seu médico antes de fazer qualquer drenagem. Mas a gente pode encontrar pessoas que tenham uma parte, né, uma perna mais inchadinha que a outra, ou até o braço e tal, sem terem passado por cirurgia nenhuma. Com certeza, infeccioso, erisipela de repetição, congênito, ou seja, a gente já nasce com uma alteração dos nossos vasos linfáticos e a drenagem ela é super importante, mas ela não é só importante no dia que eu vou fazer a drenagem fora da minha casa. Hoje a gente fala muito em autodrenagem, Carol. Então o paciente, né, a mulher, ela aprender a fazer a drenagem tanto no lipedema quanto no linfedema, para que ela possa fazer em casa todos os dias. Entendi. Então é lógico que muitas vezes uma pessoa especialista vai fazer uma drenagem melhor, vamos fazer 1 a 2 vezes por semana. Mas esse autocuidado, essa autodrenagem, você aprender a fazer isso é muito importante para que você mantenha essa doença, essa condição sob controle. Tá certo. Eu vou guardar a pergunta de milhões para daqui a pouquinho. Atividade física, cirurgia plástica e chip. Combinado. A gente vai falar já já. Vamos falar dos outros que você incluiu aqui, que também são questões importantes, talvez até mais ditas e comentadas, mas que a gente tem que colocar aqui na nossa pauta. É porque às vezes é muita confusão. A gente acha que o paciente ele vem no consultório, tem às vezes o lipedema, ele fala, eu vou passar no vascular, eu fiz o ultrassom de veias da minha perna. Mas o ultrassom de veias da minha perna serve para ver isso. Não serve para ver o lipedema. Então ele fala, não, mas o médico fez o ultrassom e eu tenho certeza que está tudo bem, o ultrassom veio normal. E aí, na verdade, ele tem um linfedema, ele tem um lipedema e ele não tem nada a ver com uma insuficiência venosa e varizes. Tá. Então, a gente entender a diferença de cada um deles é muito importante para a gente também saber o nosso acompanhamento. Quando a gente vai falar de veias, né, então quando a gente fala desse retorno venoso, ou seja, como é que o sangue volta para o meu coração? Eu estou de pé, o meu coração bateu, né, bombeou meu sangue lá para baixo. Tá. Agora ele tem que vencer a gravidade. Então eu tenho as minhas veias e eu tenho os músculos da minha perna. Então essas veias, para levarem de volta esse sangue, elas precisam estar competentes, elas precisam estar boas, as válvulas delas devem estar adequadas. Tá. Quando eu tenho válvulas ruins, quando eu tenho veias mais flácidas, por uma condição às vezes até genética, Carol, sim, por causa da obesidade, porque eu tenho uma grande pressão, né? Então às vezes, qual que é o problema da obesidade? Além do processo inflamatório, eu tenho um efeito mecânico. Eu tenho que vencer toda a gravidade mais o peso, que às vezes vai fazer com que essas veias fiquem piores. Então eu tenho as varizes, eu tenho essa insuficiência venosa e o exame que a gente faz aí sim
é o ultrassom venoso, e a gente tem um tratamento das veias, que é quando a gente fala, puxa, eu vou fazer aquela cirurgia de varizes, porque minhas veias estão muito dilatadas. Eu estou tratando isso daqui, são condições diferentes. Com as gordurinhas ali que a gente disse que se comportam de forma diferente do lipedema. Exatamente. Trombose está aí também, né, doutora? E a trombose eu quis trazer, por quê? Porque a gente fala, ai, puxa, eu fui ver se eu tinha trombose. A trombose é diferente de todas essas condições que são crônicas. Isso aqui eu tenho por longos anos. A trombose é um evento agudo. Ah, eu tô com dor há 3 meses. Será que eu tô com trombose? Não. A trombose é uma dor súbita. É um quadro agudo, no qual muitas vezes também tem uma relação não só com obesidade. A obesidade aumenta de 2 a 3 vezes o risco de trombose. Mas tem a relação com tabagismo, tem relação com anticoncepcional nas mulheres. Então, assim, teve uma dor forte. Usa anticoncepcional, a perna está um pouco mais inchada, fica atenta. Vai no pronto-socorro. Por quê? Porque esse trombo da perna, ou seja, esse acúmulo de plaquetas, né, que ficou num lugar dessa veia, ele pode soltar e formar um coágulo, soltar e formar um êmbolo e dar uma trombose pulmonar, que é um quadro grave. Então, eu acho que eu quis trazer porque é um fator de atenção para que a gente entenda que é um evento agudo, é um evento de dor súbita, que pode dar esse inchaço e que ele é importante ser tratado no momento, porque senão a gente pode ter uma consequência mais grave. Perfeito, doutora. A gente vai falar um pouquinho da alimentação também, porque a gente tem dicas aqui, doutora, foi assim, caprichosa mesmo em colocar toda a parte de alimentação que deve ser preservada, também no controle, né? Quando a gente está falando de obesidade, de uma vida mais saudável, que eu acho super importante. A gente mostra isso praticamente todos os dias aqui, né? Exato. Esse mundo. Só que a minha dúvida é o seguinte, agora eu vou voltar aqui para o lipedema, para ajudar quem está nos assistindo. Até que ponto a atividade física, vamos começar por ela, consegue modificar esse tipo de... Enfim, de célula, de gordura. Da forma como a célula se comporta. Você me conta já, tá, doutor? Você me contar da cirurgia. Vamos falar do chip, que eu me coisa na minha cabeça. E vamos botar perguntinha do público. Olha lá. Meu Deus, tem que ter muita pauta, doutora, muita pauta. Márcia, um beijo, obrigada. Qual o benefício da musculação bem direcionada para a mulher com lipedema? É isso, Márcia, nós vamos discutir, então, atividade física. Qual será que é a melhor estratégia? Daqui a pouquinho. Seguinte, agora nós vamos ligar o Lé com o CRE. Daqui a pouco, né, diretora? Eu estava louca para ligar o Lé com o CRE. Ela falou que a gente vai pro intervalo. Ai, eu fico doida. Você pensa que são vocês que ficam malucas? Eu fico doida. Então, eu vou deixar. Pergunta de milhões. Será que o chip pode ajudar a mulher que tem lipedema? Cirurgia plástica é indicado? E a atividade física? Se é uma gordura que se comporta de forma diferente, será que com a atividade física a gente queima essa gordura? Vamos descobrir daqui a pouquinho. Sai daí. Já. Fico doida. De volta com o nosso Você Bonito, hoje recebendo mais uma vez a endocrinologista, a doutora Ana Priscila Soglia, falando sobre um tema importantíssimo e dando aí todo o espaço para falar de lipedema, que hoje é uma realidade, é um diagnóstico. E eu deixei 3 perguntas para a doutora e uma perguntinha do público, que a gente já vai retomar. Então vamos começar com a atividade física. A Márcia diz, qual o benefício da musculação bem direcionada para a mulher com lipedema? Eu já coloco a minha para ser completa. Qual atividade física pode ser bacana e será que essa gordura se comporta de forma diferente na queima como as outras? Se comporta, Carol. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de mobilização. Então, é uma gordura inflamatória, é uma gordura que eu falo que ela está hibernando ali. Então, muitas vezes, mesmo fazendo a dieta, foi o que você comentou, né, antes do intervalo, a pessoa perde peso, ela seca e a gente começa a perder, inclusive, massa muscular. E aquela gordura, muitas vezes, ela não sai, né, daquele estágio latente. Então, a gente entender, sim, que ela é uma gordura mais difícil, mas que fazer alimentação saudável e fazer atividade física, a musculação, que a Márcia fez a pergunta, é excelente. É excelente. Então, a gente recomenda, e a gente cada vez tem mais estudos mostrando que diminuir resistência insulínica, que é uma forma de diminuir esse componente inflamatório, é uma forma de, através da alimentação, a gente também pode falar um pouco mais como diminuir essa resistência. E quando a gente ganha massa muscular, a gente diminui a resistência insulínica. Então, sim, na verdade, a ideia é ganhar músculo, a musculação ela é excelente. Eu posso adicionar também exercícios
aeróbicos, uma caminhada, uma bicicleta, sim, 2 pontos de atenção. Cuidado com a articulação, porque algumas pessoas têm dor articular por causa da sobrecarga, então você, siga seu limite, comece devagar se você não está fazendo, para a gente não ter dor e a gente não ter um comprometimento. Mas, sim, a musculação é fundamental, Carol, até para diminuir o processo inflamatório que acontece nessas pacientes. Vamos falar do chip? Será que o chip Vamos. pode ajudar mulheres com lipedema, já que tem um envolvimento hormonal? E depois a gente fala, que eu acho que você já meio falou de um low carb aí, pelo que eu peguei no meio das Isso. palavras. Vamos já retomar a alimentação. O que a gente sabe, Carol? Então vamos entender. A gente tem muito pouco estudo de lipedema. Por quê? Porque até pouco tempo a gente nem considerava isso como sendo uma doença. Olha só que absurdo. Então assim, quando a gente vai olhar lá e colocar lipedema, a gente vai encontrar 100, 200 estudos. Quando a gente vai colocar diabetes, a gente encontra 50 mil estudos. Então tem uma diferença muito grande de literatura. Mas a gente já sabe hoje que tem uma causa hormonal. Então muitos estudos, eles avaliam não só a questão do estradiol e a progesterona na mulher, mas da testosterona. Então, ou seja, qual é o impacto da testosterona para a massa muscular, para essa, na verdade, diminuição de aumento de energia e de metabolismo, ou seja, metabolismo, a taxa metabólica basal, a gente sabe que a testosterona ela influencia sim, então a gente ficar muito atenta. Ah, Pri, então é recomendado fazer reposição com testosterona em pacientes com lipedema? Na verdade, Carol, a gente não tem estudo. Hoje, pensando da forma de fisiologia, sim, a testosterona ela pode ter um ganho, e aí como médica endocrinologista, com quem trabalha com mulheres no climatério e que vê esse lipedema piorando nessa fase, a ideia é que tenham mais estudos, que a gente possa, na verdade, trazer mais opções para essas mulheres. E aí, quando a gente fala do chip, o pellet de gestrinona, a gestrinona, ela é um hormônio que tem um efeito anabolizante, que tem um efeito sobre endométrio. A gente tem estudos para endometriose, mas a gente também não tem estudos para lipedema. Puxa, pode ter um efeito ruim do ponto de vista metabólico, de colesterol? Em algumas mulheres pode. Então, eu falo que tratamento hormonal não é para todas e nem é igual para todo mundo. Então, a gente vai ter que individualizar muito qual é a sua condição, qual é a sua predisposição, qual é o seu risco e sempre acompanhar. Agora, como endocrinologista, que a gente, como eu vejo, é que a gente não pode minimizar o lipedema. Porque num momento inicial, a mulher ela se vive bem, ela não tem dor. Mas daqui 10, 15 anos, ela vai ter dor sim. Muitas vezes ela vai ter uma limitação funcional, ela vai ter uma piora da qualidade de vida. Na menopausa então, que a gente, piora. na menopausa piora ainda mais, e com o envelhecimento também. O nosso metabolismo cai, acumula mais gordura e isso vai virando uma grande bola de neve. Então, que a gente possa ter essa maturidade, inclusive como esse público feminino, de cobrar mais estudos, que a gente olhe para essa condição de uma forma preventiva e que a gente tenha estudo sim, com a testosterona, com o estradiol, com a reposição, para que a gente possa manter essa mulher em equilíbrio. Tá certo. Tem perguntinha do público? Aproveitem! Quem escreveu pra gente? Elisângela, um beijo, obrigada. Tenho 1,60, 98 de peso, portanto, obesa. Meus braços são as partes mais gordas do meu corpo, me trazendo vários problemas e constrangimentos. Mas pelo que eu estou vendo, o lipedema só aparece nas partes inferiores, né? Não, Eli, na verdade você tem toda a razão. A gente pode sim ter mulheres que vão ter um lipedema em membros superiores. É mais comum em pernas, mas a gente pode ter em membros inferiores e membros superiores. Entendi. Então, é lógico que a gente precisaria fazer essa avaliação, se ela é bilateral, se tem alguma questão de edema ou não, mas sim, pode sim acontecer o lipedema em braços. Então tá? é aquela mulher o inverso, que emagrece tudo, que podia, perde muitos quilos, continua tendo um rosto fino, aí perde aqui embaixo e não perde aqui em cima. Fica maior. Pode sim acontecer, tá bom? Tem mais perguntinha, precisa de diagnóstico, a gente procure ajuda. Carol Mechará, um beijo. O uso do DIU pode causar sintomas parecidos como de quem toma pílula? Então, na o DIU, na verdade, ele é um método contraceptivo que a gente vai utilizar e que ele tem pouca absorção hormonal. O efeito dele é principalmente local, no endométrio. Então, eu posso absorver o levonorgestrel, que é o tipo de progestágeno que tem no DIU, para o meu corpo? Posso. Por isso que algumas mulheres podem ter efeitos colaterais depois da colocação do DIU, mas isso é muito raro, porque geralmente essa absorção ela é muito baixa e tem um efeito principalmente local. Eu posso usar quando eu tive trombose? Posso, porque não tem estradiol, então é uma forma excelente. Ele vai causar o mesmo efeito do anticoncepcional em relação à trombose, em relação a varizes? Não, porque ele tem um efeito principalmente local e não tem estradiol. Tá
Tá certo. Nós temos 3 minutinhos, doutora. Cirurgia plástica para remoção dessas gorduras que se comportam de forma diferente na região do lipedema, e a alimentação low carb pode ajudar também, né, no tratamento como um todo, né? O que a gente faz de hábito todos os dias é o que Você garante. sabia que ontem eu abri uma caixinha de perguntas por causa do programa sobre lipedema e um dos comentários foi: eu moro na Europa, eu fiz a cirurgia para o lipedema e eu resolvi, eu tô feliz da vida e Olha eu tô só ótima. que legal. Então, assim, hoje a gente já tem uma cirurgia específica para lipedema, é uma cirurgia plástica no qual essa retirada da quantidade de gordura é maior do que uma lipoaspiração normal. Ok. Muitas vezes a gente também tem que olhar bem para esses vasos, porque nesses estágios mais avançados eu também tenho um problema de drenagem linfática, não é só o lipedema, né? No estágio 3 ou 4 eu vou associar alteração venosa com alteração linfática com gordura inflamatória. Então esse médico, ele tem que saber, inclusive, na verdade, né, consertar toda essa trama para que depois, né, essa drenagem fique adequada após procedimento. Mas, dependendo da intensidade, às vezes eu não consigo tirar tudo de uma vez. Então, sim, a gente tem cirurgia. Então, para você que tem um estágio avançado, a questão é muitas vezes conseguir esse especialista, né, esse acesso ao especialista, muitas vezes dependendo, né, da disponibilidade de cada mulher. Sem dúvida, sem dúvida. Segundo, a gente tem essa possibilidade que é mais efetiva, muitas vezes, do que o tratamento com dieta, que a gente pode falar da low carb em 1 minuto. Mas eu convido as mulheres cada vez mais a olharem para o seu corpo para fazer uma proposta preventiva. Tá certo. Temos 1h30 e aí, e assim, a recomendação então é diminuir carboidrato? Resumindo. Então, a gente tem poucos estudos, mas quando a gente fala em dieta, a gente tem um estudo comparando dieta low carb com dieta cetogênica. Tá. As duas dietas foram seguras, ou seja, não piorou o colesterol, não piorou o fígado, só que para melhora da dor, a dieta, que é a dieta cetogênica, teve um efeito melhor do que a dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo não diminuiu muito a dor nas pacientes com lipedema mais avançado. A grande questão é que a dieta cetogênica, o estudo que foi feito, foi com uma quantidade pequena de pacientes. Então, ela não é uma recomendação, mas ela é uma possibilidade para as mulheres que estão aí nessa proposta alimentar para redução de lipedema. E para levar para o resto da vida, ele é um pouco mais difícil. Talvez ali momentos de cetogênica com low carb, doutora. Inicialmente, perfeito, Mas Carol. isso é tema para o próximo programa, porque eu tenho que encerrar. Meu Deus, que pauta maravilhosa. Obrigada. Doutora Ana Priscila Sog, endocrinologista, entregou tudo, contou tudo. Espalhem, vai estar lá no YouTube. Compartilhem, gente, o assunto é sério. A gente fala de uma forma gostosa, divertida, mas merece atenção. @doutora abreviado Ana, Ana Priscila Sógia, @doutora abreviado, Ana Priscila Sógia. Um beijo, obrigada. Carol, obrigada Arrasou pelo mais uma vez. convite. Gente, beijo, beijo.